Olá, galerinha! Hoje estamos com o professor Nildo. Vamos fazer uma entrevista com ele. Eu esqueci de falar que ele é um professor de inglês. Bom, professor Nildo, qual foi sua experiência com a rádio? Bem, a minha experiência com rádio foi, primeiramente, ter tido o curso de rádio, curso de locutor, feito pelo Senac aqui de São Paulo. E, posteriormente, a busca pelo emprego no meio e ter atuado até um pouco com isso. Por que você saiu da rádio e veio para a área de educação? Vamos lá, essa história é um pouco longa, eu vou tentar encurtá-la o máximo que puder. Assim, eu passei alguns anos trabalhando com rádio. Na verdade, eu não trabalhei em nenhuma rádio grande. Eu trabalhei basicamente em rádio comunitária e fiz alguns serviços também para rádios comerciais. Mas eu atuei bastante na área de vídeo, gravação de vídeo para empresas. E, posteriormente, aquilo também, assim, a gente cansa porque a gente luta muito contra muita coisa dentro de qualquer meio, principalmente o meio de rádio e TV. E eu falei, olha, não chega, vamos dar oportunidade para outra e vamos partir para outra área. E eu sempre gostei muito da área da educação, porque em empresas que eu trabalhei, eu treinava funcionários, auxiliava colegas em algumas funções. Eu gostava daquilo, aí eu resolvi partir para a educação. O que você fazia na rádio? Vamos lá. Em rádio, eu tive alguns programas, cada um a seus tempos, e às vezes dois paralelamente. Quando eu fiz em rádio comunitária, eu tive um programa noturno, ficava das 10 à meia-noite, apresentava músicas românticas e tudo mais, com tradução de música, já tinha um pouco de inglês também, e atendia pedido de de ouvintes, também atendia, vamos dizer assim, um pouco do apelo comercial que a rádio tem, de tentar vender, às vezes, algum produto ali através do rádio. Na verdade, o locutor, antes de tudo, ele é um balconista, ele está ali para vender uma mercadoria. Engana-se quem pensa que o locutor vai fazer o que quer. Não, ao contrário, ele vai obedecer ordem. E também, assim, por uma certa satisfação, porque eu gostava muito daquilo. O contato com o público, mesmo não sendo visual, é muito interessante. Antes de tudo, o locutor, antes de falar, ele tem de saber ouvir. Se ele não souber ouvir, ele não vai a lugar nenhum. O que você achou da experiência com a imprensa? A experiência com a imprensa, na verdade, assim, atuar no ramo de comunicação é muito interessante. Você passa a ter acessos a lugares que normalmente você não teria e que você também passa a ter conhecimento de algumas coisas que nem sempre vêm ao grande público. Com isso, o estudo do meio de comunicação, a atuação dentro desse meio, torna-se uma coisa bem interessante. Uma coisa que eu recomendo a muita gente. Agora, previna ao mesmo tempo que não pense que lá dentro você vai fazer o que você quer, de forma alguma. Eu tinha essa ilusão um pouco quando, lá pelos meus 15 anos, ou seja, um pouquinho mais que a idade que vocês têm atualmente, diziam para mim assim, olha, entra na rádio, você vai trabalhar com rádio, você vai fazer aquilo que você gosta, lá você vai mudar a cara da rádio. Não, isso não existe. Tá? Você vai entrar lá para somar, para ser mais um como eles querem, e não como você pode fazer, como você quer. Mas assim, é uma experiência fascinante, sabe? Vale a pena, quem quiser se formar na área eu recomendo, tá? Ainda mais vocês que têm toda uma juventude e uma vida grande pela frente aí, vale a pena sim. É interessante. Quais dicas sobre imprensa você poderia dar para nós? Sobre a imprensa, a primeira dica que eu digo para vocês é: ouvir rádio é fundamental, assistir televisão é muito bom, mas não acreditem em tudo que ali vocês veem e ouvem. Porque, vou falar um pouco pela TV. A televisão é uma fábrica de mentiras. Uma fábrica de ilusões. Diria que 99% do que ali se fala não corresponde ao real. É pura ilusão. O rádio não é muito diferente, mas a televisão tem um apelo maior da imagem. O rádio nem tanto. O rádio, ele vende ilusões, sim, mas ao mesmo tempo que ele vende, ele também está informando um pouco mais, ele está divertindo um pouco mais você. A televisão, ela, de certa forma, ela lhe limita porque ela te joga a imagem e te faz acreditar naquilo ali. Então ela te manipula um pouco mais.
O rádio tem esse poder? Tem, porque o rádio surgiu bem antes da televisão. E, portanto, ele conhece muito mais experiência nisso do que a TV. Só que, assim, no rádio, pelo fato das pessoas mais assistirem televisão do que ouvirem o rádio, a televisão ela torna um apelo muito maior e consegue manipular muito mais. Então, cuidado com o que vocês veem e ouvem. Outra coisa, a televisão, por mais que ela te fale, dizendo que é verdade aquilo, desconfie. E, assim, dentro do meio, o trabalho é extremamente difícil. Portanto, não pensem que lá é diversão, de forma alguma. Quem está ali dentro está trabalhando e trabalhando duro para defender, às vezes, um salário que não compensa. Você gosta de dar aula? Eu diria para você que eu prefiro muito mais hoje em dia dar aula do que estar no rádio. Eu amo a minha profissão, amo ser professor, eu gosto muito de dar aula e gosto muito de ver, ainda mais, que através, não da minha aula, mas da aula de todo e qualquer colega meu, o aluno cresceu e aprendeu um pouco mais alguma coisa. Isso aqui para mim é importante. Qual a diferença entre a rádio e entre você dar aula? Qual é a diferença entre rádio e dar aula? É que rádio a gente não tem o contato pessoal. Às vezes, pela rádio, a gente de certa forma também pode estar lecionando, né? Ensinando alguém alguma coisa. Mas, assim, dentro do rádio, você tem um ambiente cheio de máquinas, cheio de discos, cheio de... Falta um pouco, dentro do ambiente em si, um pouco do calor humano, uma coisa que uma sala de aula tem. Certo? Um retorno rápido. Porque às vezes ali no rádio você abre o microfone, vai passar uma mensagem, aí passa 2, 3 dias, às vezes até no mesmo dia. Alguém liga na rádio e fala assim, poxa, olha, eu gostei daquilo que você falou, obrigado, aquilo serviu para mim. Legal. Quando na sala de aula o retorno é imediato. Isso sim é fundamental, a gente ver se o que nós estamos passando está realmente sendo importante para alguém. E no rádio a gente não tem como ver isso de imediato. Às vezes sim, mas é muito pouco. Pela própria dinâmica em si do rádio. Certo? Mas vamos lá, quem mais vai perguntar? Professor, você chegou a trabalhar nessas rádios mais movimentadas, tipo a CBN, Transamérica, Jovem Pan. É. Não. Eu cheguei a ir atrás de emprego em rádios como essa. Na época, a CBN não existia até. Existia a Rádio Globo, que a CBN é da Globo. Eu cheguei a bater na porta da Transamérica, da Jovem Pan. Tinha até alguns amigos meus que trabalhavam e ainda talvez até trabalhem. Faz tempo que eu não tenho contato com eles. Mas um deles eu posso até dizer que ele fez até programa no SBT, programa de humor no SBT. Ele imitava várias vozes. Então ele chegou a apresentar dentro da Praça é Nossa, na Praça da Alegria, lá no SBT, ele chegou a fazer até um quadro lá. Para ele, os amigos dele, o pessoal que eu conhecia. Um deles, inclusive, foi meu colega de rádio, de curso. Quando nós fizemos todos juntos. Ele não se conformava dele estar trabalhando e eu não estar trabalhando no meio na época. Mas, assim, trabalhar em rádios grandes, não. Cheguei a gravar alguma coisa que foi para grandes rádios, né? A gente gravar um comercial, gravar um vídeo, uma coisa, um áudio que foi parar numa rádio dessa, mas trabalhar lá diretamente, não. E nem, depois de um tempo também, eu nem queria mais, porque vamos dizer assim, quando você chega lá para trabalhar, você é o novato. Então você tem que se submeter a vários tipos de coisa que depois de um certo tempo você já não quer aceitar mais. Eu já não tinha mais idade para ficar aceitando certas coisas que não tinha o porquê. Então, nessas grandes rádios eu não cheguei a trabalhar. Qual que você gosta mais, da rádio ou da educação? Por quê? Muito bem. Eu diria assim, eu gosto de ambos. Tá? O rádio é um meio muito interessante de trabalho, mas a educação ela fala mais fundo dentro de mim. Eu gosto muito mais de poder ver que futuros cidadãos da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, eles adquiriram a conhecimento, alguma coisa que você também lá atrás, alguém se dedicou a trazer a você, que você estudou um pouco mais, que você pesquisou um pouco mais, e aquilo também você está passando para que alguém também cresça, aprenda e se torne alguém, se não necessariamente importante, alguém que vai fazer diferença na sociedade. E um dia você está de casa, olhando assim, quem sabe até na televisão ou no rádio mesmo, e fala assim, puxa vida, olha, esse aí foi meu aluno. Isso é extremamente gratificante. Certo? Extremamente gratificante para um professor.
e a mim em especial. Mas assim, quem eu prefiro? Hoje eu diria para você, sem sombra de dúvidas, a educação. O rádio é um meio interessante, mas assim, já não me vejo mais dentro dele. E televisão muito menos, eu nunca gostei de televisão. Depois nós vamos comentar, vou comentar umas coisinhas a mais com você, quem sabe fazer até um exercício de locução aqui com vocês, quem sabe, certo? Para a gente ver como é que é. E assim, vocês vão entender um pouquinho mais porque eu estou falando isso, ok? Quem mais vai perguntar? Quem é o próximo? É uma curiosidade de uma pessoa que ela não está aqui, mas ela é integrante do nosso blog. Ela também é aluna dele. É a Juliana. Ela iria perguntar para ele por que você deixou a rádio para vir para a educação? Por quê? De certa forma eu respondi isso anteriormente aqui, mas em todo caso, vamos lá. O rádio, para mim, ele foi uma fase da minha vida. Eu fiquei, como eu falei para vocês, em rádio comunitária. Eu fiquei mais ou menos 10 anos trabalhando em rádio comunitária. Rádio comunitária você não tem o compromisso que tem uma rádio comercial, porque ela é voltada mais para a comunidade. Essa comunidade pode ter o quê? Um alcance de 10 quilômetros, um alcance de um só quilômetro. Uma rádio comercial não, ela alcança uma cidade inteira como São Paulo e até as cidades vizinhas a ela. Eu tinha o prazer de, por exemplo, na época que eu morava lá na zona sul de São Paulo, a nossa rádio era daquela região, mais voltada lá para a região dali da represa de Guarapiranga, mas eu tinha, pelo fato de estar às margens da Guarapiranga, nosso alcance de rádio chegava a cidades vizinhas ali, como São Bernardo do Campo, como Santo André, como Diadema, como São Caetano, porque estão todas mais ou menos ali relativamente próximas. Então o sinal da rádio ia longe, sendo que o sinal da rádio comunitária ele tem de ser mais limitado. Então, eu recebia ligações do pessoal de lá pedindo música, querendo mandar recado para alguém, entendeu? Então, assim, o ambiente dentro da rádio ele é bem interessante pelo fato de ser dinâmico. O rádio FM e AM tem uma grande diferença, porque o AM ele é pensado mais em nível maior, mais nível nacional, estadual, nacional. Rádio FM não, é local, é mais para a cidade. E a rádio comunitária, ela é uma rádio FM. E assim, o nosso programa é voltado para a nossa comunidade, dar informações da nossa comunidade, anunciar o comércio da região. E, claro, os ouvintes que participavam queriam às vezes saber alguma coisa sobre a nossa comunidade, sobre a cidade em si. E também, por que não, sobre, às vezes até parentes, né, que não tinham notícias. E a gente faz isso, a rádio está ali para isso, para servir a comunidade. Isso era interessante. Paralelamente a isso, o meu programa, isso eu posso dizer porque dentro da rádio você pode comprar um horário e fazer o seu programa, e era o que eu fazia de início, eu fazia muita coisa do que eu queria. Daí a minha liberdade de atuar dentro da rádio como eu queria. A rádio comunitária permite isso, uma rádio comercial, não. Então, assim, como eu falei para você, foi um tempo. A rádio para mim foi muito bom, fiquei lá cerca de 10 anos. Foi legal, foi interessante, mas também tem hora que você fala assim, olha, aqui eu já fiz o que eu tinha de fazer. Eu vou partir para uma outra coisa que me complete. E eu vim para voltei, de certa forma eu digo que voltei para a educação, porque eu não estava completamente também na educação antes. Eu entrei, saí, depois voltei um pouquinho, depois saí de novo, aí resolvi vir de vez para a educação. Aí sim. Você quer deixar algum comentário? Tá, eu vou deixar um comentário para vocês. Vamos lá. Lá, como eu falei para vocês, por volta dos meus 15 anos, que a voz estava aquele vozeirão já, né? Pronto, o pessoal falava, ei, você vai ser locutor, ou locutor. Às vezes a pessoa me ligava, queria falar com o gerente do meu departamento, falava comigo pensando que era ele, né? Por causa da voz, né? E eu falava, não sou gerente, eu sou bem abaixo dele. Eu comecei a gostar daquilo, eu falei, realmente, gostava de ouvir rádio, eu falei, por que não de estar dentro do rádio fazendo isso? Só que eu tinha que me preparar, com 15 anos ainda não era a época. E outra, não é porque sua voz chama a atenção que você pode ser locutor. Ao contrário, o locutor, antes de tudo, ele tem de saber vender. É como se ele estivesse no balcão vendendo a mercadoria. Se ele vende bem, o emprego dele está garantido. Se não, tchau. Vem outro para o seu lugar. Segundo, ele tem de ter carisma. Ou seja, as pessoas têm de gostar dele, porque nada mais chato que você ligar um rádio e ouvir um cara lá, mas esse cara é muito chato, desliga, muda de rádio. A rádio perde audiência, perder audiência representa perder faturamento. Então você perde seu emprego. Terceira coisa que o locutor tem de saber fazer muito bem, ouvir. Antes de falar, ele tem de saber ouvir. Se ele não souber ouvir, ele jamais vai falar bem.
Agora, onde é que entra a voz do locutor? De 10 requisitos exigidos, a voz do locutor é o 8º. A voz dele não tem tanta importância. Não tem. Vocês já ouviram ou ouvem em alguma rádio que vocês tenham sintonizado um locutor que tem a voz forte, como a minha, assim? Já ouviram? Tem mais ou menos, mas assim, um vozeirão mesmo que chama atenção. É difícil você ver. Por quê? Porque hoje em dia a própria rádio não quer mais esse tipo de voz. Não. A rádio em si não quer. A televisão até usa em narrações que nós chamamos de narrações em off. O cara não aparece. Ele fica só por trás, ele narra, grava e vai para o ar. Mas não aparece a pessoa. Vocês podem ver que antes, vocês talvez ainda não, porque vocês são muito novinhos. Mas para quem já tem um pouco mais de idade, o Jornal Nacional da Rede Globo era apresentado por uma das mais belas vozes que tinha no Brasil, o Cid Moreira. O Cid Moreira gravou vários discos de salmos, de narrações bíblicas, de passagens evangélicas, gravou vídeos para o Brasil, para o mundo. Uma voz espetacular, é um vozeirão maravilhoso, mas ele não aparece mais na televisão. Quando muito, você ouve a voz dele. Porque a Globo não está admitindo mais a mostrar essas pessoas. Seria o meu caso também, só ficaria na narração. E eu, particularmente, como eu falei, que eu nunca gostei de televisão, de aparecer na televisão, nunca gostei disso, eu preferia muito mais o rádio justamente pelo fato de não ter imagem. Então, assim, o rádio é um meio, nossa, aqui, muito legal de se trabalhar, bem melhor que a TV, eu prefiro muito mais. Mas, assim, se um dia vocês quiserem trabalhar nesse meio, não pensem nisso como uma forma de querer aparecer, ou de querer, vou ficar famoso, de forma alguma. Faça como profissional da melhor competência possível, porque esses vai lhe garantir o emprego. Se você não fizer isso, você vai ser mais um lá e vai ser jogado de canto a qualquer momento. Tá? Então, voltando à minha idóia lá dos 15 anos, quando eu passei, que eu fiz o curso, com 18 anos eu fiz o curso de rádio, a primeira turma de curso de rádio do Senac aqui de São Paulo, eu estava lá dentro. Isso eu posso dizer para vocês, já tem 87, 97, 2007, praticamente aí já quase 30 anos, né? Nós conseguimos até montar uma equipe de locução para fazer serviço para empresas, até para mais quem quisesse, para rádios e tudo mais. E os trabalhos que ocorreram da nossa equipe eram vamos dizer assim, um início de uma empresa que nós estávamos montando, chamado Central de Locução. Os trabalhos que apareceram, quem fez de início fui eu. Depois houve uns problemas, alguns seguiram outros interesses, outros partiram para outra área e a central acabou se desfazendo, infelizmente. Eu ainda continuei um pouco na área, fiquei um pouco de fora, tentei coisas fora, não consegui. O que eu fiz? Aí eu parti para o teatro, porque o locutor também tem de saber muito bem interpretar. E no teatro foi que eu descobri uma paixão maior que a locução. E como ator, que fui até premiado e tudo mais, eu me realizei muito mais do que como locutor. Aí eu resolvi deixar um pouco mais ainda de lado a locução. Posteriormente apareceu a oportunidade de trabalhar em rádio comunitária. Trabalhei em rádio comunitária, fiquei esse tempo todo que eu já falei para vocês. Depois eu desisti de vez, aí parti para a educação. Mas assim, é um ramo muito legal. E alguém aqui pretende trabalhar como locução? Olha, volto a dizer para vocês, a maioria do povo que trabalha no meio nem sempre tem uma voz que chame a atenção, não precisa ter toda a voz. Eu não acho minha voz tudo isso, particularmente. Tá? Eu sei que uma voz grave, uma voz forte, que costuma chamar a atenção, mas não acho essa beleza toda que as pessoas falam, você tem uma voz bonita, não me convence. Para trabalhar, inclusive com rádio, eu cheguei a fazer terapia fonoaudiológica para você adequar a voz, para poder impostar a voz. E sabe o que é impostação de voz? Ainda não, né? Vocês vão saber daqui a pouquinho. Então, tudo isso é necessário para você deixar a voz adequada a trabalhar com o microfone. Porque o microfone é como se fosse o ouvido da pessoa. Você está falando ao ouvido da pessoa. Você não pode ser bruto ao falar, não pode falar baixinho demais. Você tem que falar de uma forma adequada para que as pessoas te entendam e para que, junto com isso, você torne não só a sua voz, como o seu programa agradável. O que você tem de passar. As pessoas têm de prestar atenção. Agora imagine se a pessoa fala sempre do mesmo jeito e não muda aquilo. Nossa, mais um minuto que você ouvir, acabou. E aquilo está ali, é o ouvido ali, certo? Então é interessante porque justamente tem muita coisa no rádio que consegue nos puxar a atenção. Tá?
Mas vamos lá. Mais alguma pergunta, meninos? Quando foi que surgiu a curiosidade de fazer o curso de inglês? Meu Deus. Quando eu estava na escola. Assim como vocês. Vocês, hoje em dia, têm aula de inglês já a partir do primeiro ano, né? Eu, na minha época, vim ter aula de inglês já na 7ª série, que era o 8º ano. Hoje em dia é o 8º ano, certo? Então, assim, a partir daquele momento, me despertou grande curiosidade pela língua inglesa. E, depois disso, quando eu terminei a escola, eu parti para um curso de inglês. E partindo para o curso de inglês, posteriormente na faculdade também o inglês, aí eu passei, sim, a lecionar, porque é uma língua interessante. Uma língua mais fácil de aprender que o português, por incrível que pareça. E que, assim, quando você pega como é o idioma, nossa, você passa a gostar dele, gostar muito dele. Foi o meu caso. Eu cheguei a detestar o inglês, mas depois de um tempo eu falei, não, mas peraí, o inglês é interessante. E passei a gostar dele. E hoje em dia, por isso também, aqui, principalmente, como professor de inglês, eu atuo e gosto muito do que faço. Professor, sabendo que a rádio é um veículo poderoso de informação, você acha que a rádio, hoje, o espaço da rádio, é utilizado adequadamente? Uma pergunta bem politizada, né? Minha cara colega de trabalho, ele fala o seguinte, infelizmente, o rádio, eu diria que ele nunca foi utilizado adequadamente. Eu li uma vez um livro de um dos maiores nomes da comunicação desse país, para mim, insuperável como o maior, o grande Hélio Ribeiro. Quem quiser conhecer sobre ele, entre no site memorialhelioribeiro.com.br. Ele era um locutor que tinha um vozeirão, né? Trouxe junto com ele muita turma que se formou locutor graças ao trabalho dele, e que ele dizia assim, que alguns dos grandes inventores da humanidade estão profundamente decepcionados lá de onde se encontram. Santos Dumont, Marconi, porque foram grandes nomes que desenvolveram ideias, aprimoraram essas ideias para o bem comum da humanidade e viram os seus inventos serem deturpados e usados da pior maneira. Foi o caso de um dos inventores do rádio. Ele viu o rádio, que poderia encurtar distâncias e, de certa forma, ele encurta, facilitar o aprendizado, a educação, e, de certa forma, até ele pode fazer isso quando você vê algum programa educativo. Ao contrário, ele tem sido mais utilizado para vender, para propagar mentiras, infelizmente, e também para estar a serviço de pessoas, vamos dizer assim, de não muito bom caráter. A maioria dos rádios no Brasil estão na mão de políticos. Então, Pro, eu pergunto porque, assim, eu acabo ouvindo a rádio por conta dos alunos, né? Eles me falam, Katy Perry, tantos cantores da atualidade, e eu tenho que me inteirar, né? Na idade deles. E aí você entra nessas rádios teens e você vê que a maior parte do tempo eles ficam com besterol, piada, né? Utilizando a rádio, e assim, de uma forma inadequada. Então, eu acho que deveria ter programas para estar realmente informando, né? Utilizando esse veículo como realmente a boa informação. Professor, o que você acha sobre o fato que um dos primeiros rádios, não sei se você sabe ou não, foi inventado com a ajuda de brasileiros? Um brasileiro acabou ajudando na invenção do rádio. O que você acha sobre esse fato? Isso é ótimo. Sabe por quê? Porque o brasileiro, infelizmente, ele não dá o valor a si mesmo que o brasileiro tem. O brasileiro não se reconhece como alguém importante no mundo, que ele é. E não só no rádio, há brasileiros em várias áreas no mundo, inventando, criando ou conduzindo coisas, órgãos, empresas, que ninguém acreditaria que é um brasileiro que está fazendo aquilo. Eu acho ótimo justamente por isso, porque o brasileiro tem capacidade, tem valor, tem conhecimento, tem como chegar lá, tem como mostrar que nós temos força, nós temos capacidade, nós temos inteligência, só que o próprio brasileiro não dá crédito. A tristeza é essa, mas eu acho ótimo que um brasileiro, inclusive, tenha participado disso. Agora o professor Nildo vai nos ensinar algumas coisas sobre rádio. Estamos aqui à disposição, tá? Que bom que eu tenha trazido um pouquinho de informação para vocês. Agora sim, procurem sempre vocês conhecer por vocês mesmos. Busquem informações, busquem conhecer as coisas, não só pelo que as pessoas falam, mas também
por vocês. Porque a verdade, além de caber em qualquer lugar, ela é uma coisa que tem de vir de dentro da gente. Você pode ouvir uma verdade e ficar pensando muito tempo sobre ela, mas enquanto ela não sair de dentro de você, ela não será uma verdade por completo. Certo? E isso vale toda e qualquer profissão, inclusive para o meio da imprensa, como vocês disseram, que eu diria o meio da comunicação. Tudo bem? Mas vamos lá. Eu queria só falar uma coisinha para vocês sobre o exercício, o trabalho de locutor em si. O locutor de FM, ele trabalha praticamente sozinho. Por quê? Ele atende um telefone, ele solta uma música, prepara o comercial, vai ler um texto e na leitura, você vê muitas vezes o locutor falando no rádio, sabia que ele não está falando sozinho, ele está lendo um texto? Vocês sabiam disso? Então, por quê? Porque ele é, o locutor, ele lê como se não estivesse lendo, apenas como se estivesse falando. O apresentador de um jornal de televisão, por exemplo, o que ele está fazendo ali? Ele está lendo, o texto está ali na frente dele, está lendo. Nós, que da televisão, aqui, do outro lado da televisão, aqui não vemos, mas ele ali está lendo. Há um aparelhinho lá chamado teleprompter que fica na frente da câmera e ele aparece todo o texto que ele vai ler. Então é como se ele estivesse olhando na lente da câmera, mas ele está lendo ali para você. Só que isso ele tem de ler, não tem de mostrar como ler, que está lendo. Por exemplo, assim, se eu pego um texto e começo a ler: hoje o céu está nublado, todo mundo vai ver que eu estou lendo. Mas se eu viro para a câmera e falo assim: hoje o céu está nublado, mas está trazendo também um pouco de sol. Já comecei a falar de uma forma como se estivesse apenas falando e não lendo o texto, porque o texto vai estar ali e eu vou ler, mas eu estou preparado já para lê-lo e dar uma quebra como se estivesse apenas falando. Vamos ver outro exemplo assim. O locutor, por exemplo, não que seja necessariamente obrigado, mas quanto melhor ele fizer isso, mais garantido vai estar o emprego dele. Se ele vai ler um texto e sabe interpretar, muito melhor. Um bom redator de texto, ele vai dar dicas no texto para o locutor colocar alguns detalhes que vai tornar o texto mais enriquecido e vai ficar mais compreensível para quem vai ouvir. Em compensação, aquele que vai ler o texto na íntegra ali, só lendo tudo mais ali, mesmo passando a informação, ele vai cumprir bem a função dele, mas ele não vai ter todo o carinho, todo o carisma, toda a atenção que aquele outro tem. Certo? E isso, no meio, é fundamental. Porque principalmente no rádio, a televisão não, porque ela já tem a imagem, mas no rádio ele tem uma coisa que nós chamamos de imagética, que é a capacidade de produzir imagens através de palavras. Por exemplo, a televisão, se quiser montar, vamos imaginar o seguinte, um dos exercícios de locução que eu fiz lá atrás. Se você quer montar, imagine um sorvete do tamanho de um prédio. Você vai montar esse sorvete em plena avenida movimentada, vamos supor aqui uma avenida de São Paulo, Avenida Paulista. Nossa, a televisão vai ter de parar a avenida inteira, vai levar dias para montar todo aquele cenário e vai fazer tudo aquilo para depois mostrar por alguns segundos na televisão. O teatro, se fosse fazer isso, seria impossível. O cinema, que é muito próximo à televisão, também vai ter praticamente todo o trabalho que a televisão vai ter, só que vai interditar boa parte da cidade com aquilo e não vai conseguir realizar a contento. No rádio, basta você abrir o microfone. O locutor começa a descrever aquela cena, você já imagina ela dentro da sua cabeça. E vai ser em questão de segundos você imaginar tudo aquilo e está resolvido. Não sei se foi na década de 50 e o locutor descrevia que era uma novela, na verdade. Ele descrevia que tinha os discos voadores chegando, ele descreveu super bem, a população achou que era verdade, né? E virou um caos a cidade. Acho que foi nos Estados Unidos. Foi. Posso lhe fazer uma pequena correção? Na verdade, assim, Cidadão Kane é o filme. Né? O ator, diretor, produtor, o roteirista do filme, o grande gênio que foi, era o Orson Welles. O Orson Welles, antes de tudo, também era um locutor, ele também tinha um vozeirão. Era um gênio, ele era um gênio. E antes de partir para o cinema de vez, ele fazia um programa de rádio chamado It's All True. Ou seja, não, o nome do programa era It's All True, que era Tudo é Verdade. Mas tudo era verdade, mentira. E o que ele fez? Ele pegou um livro, que tem, se eu não me engano, aqui inclusive na sala de leitura, chamado Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos é um livro do H.G. Wells, que ele conta a invasão de marcianos na Terra. E o que ele fez?
tudo é verdade, era um programa que ele fazia uma vez por mês, uma vez por semana, perdão, sempre aos domingos, no finalzinho do dia. Estava escurecendo, ele começava. Como é que funcionava o programa? Ele era um apresentador e tinha os repórteres. Então, ele ia dar notícias. Só que ele avisava, nem tudo aqui é verdade. E realmente, tudo que ele contava lá, nada era verdadeiro. Mas isso era a tradição do programa. O programa já avisava isso. Quando aconteceu isso? Em 1938. Nós estamos falando de quase 100 anos atrás. E o que ele fez? Ele simulou naquele dia que havia uma invasão marciana na Terra. Os marcianos estavam chegando, ocupando algumas cidades americanas, destruindo as casas, os prédios, matando as pessoas. E o repórter lá da rua falava, olha, estou aqui presente, estou presenciando isso. Aí começava a ouvir barulho, com as coisas quebrando, as coisas caindo, pessoas gritando, olha, estamos entrando em pânico aqui, porque os marcianos estão destruindo o nosso planeta. E as pessoas que estavam ouvindo aquilo acreditaram que aquilo estava acontecendo. Resultado, muitos começaram a fugir de casa. É interessante porque o poder que o rádio tem de convencer as pessoas. E a coisa era colocada de tal forma que parecia verdade. Só que acabou o programa, uma hora de programa, ele falou, tudo isso aqui foi apenas uma ficção baseada no livro tal, tal. Só que ele já tinha causado pânico em metade dos Estados Unidos. Imagine metade do Brasil fugir de casa. Foi o que ele fez. Eu imaginei aqui na minha cabeça agora. Eu imaginei um negócio. Você lembra do episódio dos Simpsons, que acontece quase isso? Mas isso aí do Simpsons foi baseado nessa história. É a mesma coisa, né? Foi baseado nessa história. O que aconteceu? Ele causou pânico, o programa teve, depois de um tempo, de ser suspenso por causa disso. Tentaram fazer, tempos depois, isso aqui no Brasil, não deu certo, porque já não era mais novidade. E o que aconteceu? Ele, como um grande gênio que era, ele resolveu partir para outra área. E partiu para o cinema, fez filmes maravilhosos, né, inclusive o Cidadão Kane. Mas há um filme, que foi regravado acho que 2 vezes depois, chamado A Guerra dos Mundos, baseado nessa história. Só que não na história do rádio, na história do livro. Então galera, foi isso por hoje. Obrigado, professor. De nada, meu caro. Muito obrigado a vocês pelo convite e espero que vocês tenham gostado.